A BYD tá falindo na China? Disseminação de teorias de que a montadora estaria prestes a fechar na China vem circulando na internet. Mas o que tem de verdade nisso? E de onde que essa história surgiu? Nesse vídeo nós vamos analisar dados sobre esse caso e tentar entender essa nova onda que a gente vive no mercado automotivo, que eu chamo de terraplanismo automotivo, e você já vai entender o que é. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Recentemente circulou uma manchete que associava falência, estouro de bolha e fim e falência de várias montadoras de carros elétricos da China. Nesse tipo de manchete geralmente estava a foto da CEO da BYD e também citando a BYD no título. E aí eu não preciso nem dizer que isso foi espalhado aos quatro ventos, como se a BYD estivesse falindo na China. Muita gente reproduziu nos comentários aqui do último vídeo que a gente fez sobre o lançamento do novo BYD King, né? Que até um inscrito me corrigiu, na verdade se pronuncia Tim, né? BYD Tim, que é o novo sedã híbrido acessível da marca. Você que não viu o vídeo, clica aqui para assistir. E naquele vídeo já surgiu vários comentários: ó, tá lançando o carro, mas tá falindo, tá fechando, a BYD tá acabando, lá na China já quebrou. E em várias postagens relacionadas a isso, eu vi um grande movimento de gente comentando isso. E claro, se você é uma pessoa que não é hater e não é fanboy, você não é admirador de marca, você tá aqui para entender a verdade, pesquisar os dados e saber, a primeira coisa que você faz quando você vê algo assim é tentar pesquisar mais para entender, ver se confirma com a realidade, buscar os números e dados, e eu vou compartilhar para vocês o que eu achei sobre isso. Bom, como eu vi que o pessoal estava direcionando muito para o mercado chinês, dizendo, ó, tá bombando no Brasil, mas ninguém tá se atentando que está quebrada lá na China. Eu pesquisei primeiramente sobre o mercado chinês e aí eu encontrei estudos, dados e reportagens. Em março de 2025, o portal Mobiauto divulgou que a BYD tinha crescido 36% na China, somente no primeiro trimestre aqui de 2025. Também no portal R7, né, o portal da Record, foi divulgado que a BYD é líder de venda de carros na China pelo 7º mês consecutivo e que a BYD tinha emplacado mais de 300 mil carros lá na China só no último mês. Agora, a notícia recente de ontem. Lá em janeiro de 2025, no comparativo com 2024, já tinha sido divulgado que a BYD tinha crescido mais de 50% de um ano para o outro no mercado chinês. E esse enorme crescimento da montadora de elétrico não é só na China, que para quem não sabe é o maior mercado automotivo disparado, um mercado 3 vezes maior que o mercado dos Estados Unidos. O mercado de venda de carros dentro da China não é pequeno, então liderar lá por meses consecutivos, bater recorde, ser a número 1 não é pouca coisa. Mas o crescimento da BYD é global. A gente já trouxe aqui no canal que no Brasil a BYD não para de crescer. Ela veio fazendo escadinha, né? Ultrapassando a Nissan num mês, depois passou a Nissan no acumulado. Passou a Honda num mês, depois passou a Honda no acumulado. Passou a Toyota em um mês, depois passou a Toyota no acumulado. E recentemente a gente fez um vídeo aqui até indagando alguns especialistas que falaram que seria diferente, né? Sobre a BYD ter fechado o mês passado na frente da GM, da Chevrolet, que é uma das gigantes tradicionais aqui do Brasil. Aí tem na vanguarda o Dolphin Mini vendendo 40 mil carros aí, com números de carro popular, mesmo sendo um carro 40 mil reais mais caro que um carro popular aqui no Brasil. Então no Brasil, como todo mundo sabe, vai de vento em popa, né? Um dos mercados onde a BYD mais cresce. Inaugurou fábrica recentemente, vai ter a produção total nacionalizada muito em breve, já tem o cronograma ali para ter tudo feito aqui no Brasil, até baterias lá na Bahia. Mas falando globalmente, falando da marca no mundo, né? Porque apesar de serem grandes mercados, o ramo automotivo não é definido por Brasil e China. Falando da Europa, a BYD vendeu 3 vezes mais carros do que no mês passado. Lá na Europa, a notícia de hoje. Então triplicou de agosto para setembro a sua venda de carros na União Europeia. E lá na Europa superou a Tesla pelo 2º mês consecutivo. A Tesla, que é uma gigante na Europa, nem se fala, mas foi superada, né? Saíram várias notícias desse momento que a BYD superou a Tesla. E lá na Europa, pelo 2º mês consecutivo, eles superaram também. Inclusive tem essa matéria da CNN que fala que globalmente, né, em abril, foi anunciado que a BYD dobrou seu lucro no primeiro trimestre de 2025, ultrapassando também o lucro da Tesla. Globalmente, a BYD se tornou maior que a Tesla, uma empresa que lucra mais do que a Tesla. E olha que a Tesla trabalha com veículos de altíssimo nível, muito mais caros, né? A BYD é bem mais acessível, mas em lucro ultrapassou a Tesla de maneira global. Para quem quer outra fonte, tem a 4 Rodas aqui noticiando a mesma coisa, né? Que a BYD ultrapassou a Tesla e se tornou a marca que mais vende carros elétricos em 2025. E no ranking geral global é a 5ª marca mais vendida do mundo, em geral, entre todas as montadoras do mundo. A gente sabe que tem grandes montadoras na Europa, em vários países, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Na Ásia também, a BYD está no top 5, é a 5ª colocada do mundo neste momento. E todo esse crescimento vai na linha da expansão da marca, que além da fábrica no Brasil, inaugurou fábrica no Uzbequistão,
Na Hungria, México, Tailândia, cada dia a BYD inaugura fábrica de produção, fábricas gigantescas ali, tamanho de cidades, como aconteceu aqui na Bahia, em todos os lugares do mundo. Então é uma franca e grandíssima expressão de crescimento. Inclusive na bolsa, se você pegar simplesmente de 2024 para 2025, as ações da BYD valorizaram quase 20%. Isso significa que quem comprou cotas da empresa na bolsa, se o cara colocou lá 100 mil reais na BYD, em um ano, depois que o boom já tinha sido estabelecido, né, 2024 já tinha tido todo o sucesso do Dolphin GS, o Dolphin Mini chegando, já tinha toda uma projeção de crescimento, e mesmo assim essa pessoa teria ganhado ali 20 mil dólares de um ano para o outro, uma valorização absurda. Quem entende de investimento sabe que 20% em um ano é surreal, né? Então nesse momento o crescimento das ações é absurdo, e isso que, como eu falei, você pegando aí um negócio, um recorte de um ano que já era previsível. Se você pegar quem apostou lá no começo mesmo, 5 anos atrás, quando a BYD surgiu e começou a se expandir da China, as ações valorizaram 206%. Tem gente que ficou rico simplesmente lá atrás apostando na BYD com o que ela se tornou agora em 2025. E tem gente falando que tá falindo, vai fechar e vai quebrar, vai estourar a bolha. Mas então da onde que veio isso? Bom, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição no canal, o seu comentário principalmente, a sua opinião. Porque explodiram um monte de conteúdo distorcendo a notícia com conteúdo falso. Esses conteúdos pegam milhões de visualização e na hora que vem alguém aqui tentar falar a verdade, mostrar a fonte de cada informação, aí pega pouca visualização porque não engaja igual, né? Quando você está falando algo fake, forjado, dá muito mais engajamento, né? Então, para o YouTube distribuir esse conteúdo, ele precisa de engajamento, é você apertar o botão de curtir, se você não é inscrito, você se inscrever no canal por esse vídeo e deixar sua opinião, comentar aqui. Então engaje o vídeo para que ele possa ser distribuído para mais pessoas. E vou lembrar você que na descrição tem link para os nossos carregadores da Tainil de 7 kWh com desconto, né? Lá na loja da Tainil custa quase 2 mil reais esse carregador, que é o melhor, né? Carrega na potência de um wallbox, funciona em tomada industrial, é o mais resistente da categoria. Mas no nosso link com envio do Brasil, sem chance de taxa, a gente tem ele por 1.300, baita desconto, e tem um novo modelo com controle por aplicativo que em breve a gente vai trazer mais aqui no canal, com muito desconto nos links da descrição aí também. Aí clica. Bom, saiu uma notícia da CEO da BYD falando sobre o mercado chinês de montadoras de eletrificados, que está saturado, pois lá na China existem mais de 200 montadoras de carros eletrificados. O chinês viu como uma grande oportunidade essa produção de elétricos, porque era uma coisa que estava começando do zero, né? Não tinha todo aquele legado das outras montadoras. O mercado chinês patinou com os carros a combustão, demorou a entrar, né? As montadoras europeias, americanas tinham muito mais experiência e saíram na frente. E quando surgiu essa possibilidade de transição de tecnologia, a China saiu na vanguarda e houve muito investimento também do governo chinês em incentivo para que o país se desenvolvesse nisso. Esse incentivo está prestes a ser cortado porque o programa vai acabar. Então, claro que foram reveladas grandes montadoras desse programa, né? E dessas 200 a gente tem grandes, gigantes, né? Como a BYD, a GWM, a Chery, né? E muitas outras. E a CEO da BYD diz justamente nessa notícia mencionada que com o fim do subsídio, algumas montadoras não conseguiram expandir os seus mercados, não conseguiram sair de dentro da China, não vendem o suficiente para lucrar sozinhas sem o subsídio e vão falir, e que na opinião dela iam ficar umas 14 das 200 que existem hoje. Mas é claro que ela não está falando de GWM, é claro que ela não está falando de Chery, de Volvo, de Eco, não está falando das grandes que se expandiram, chegaram no Brasil, construíram fábricas em outros lugares, e muito menos da BYD, que é a número 1, né? Número 1 na China, triplicando lucro na Europa, quinta no ranking global e líder absoluta lá na China, batendo recorde sobre recorde, né? Com essa valorização que a gente falou na bolsa. É claro que não tem nada a ver, mas muita gente vai ler somente a manchete. Olha, a bolha das montadoras de elétricos da China, que para muita gente é só a BYD que faz isso, né? Vai estourar, vai colapsar. Aí aparece lá, CEO da BYD falou, os caras já relacionam, a BYD. O cara não leu, assim, não é nem só que ele não leu a notícia, ele confundiu a manchete, ele não soube interpretar. Ele leu lá, CEO da BYD fala sobre falência de 14 montadoras chinesas após o fim do subsídio. E ele entende, a BYD está falindo. Como se a CEO fosse pegar o microfone e dizer estamos falindo. Uma loucura, né? Assim, você vê que também existe uma grande falta de interesse de entender mais sobre o assunto. Eles querem forçar uma narrativa, como a gente sempre fala aqui no canal, tem muita gente interessada que o carro elétrico dê errado e esperando qualquer tipo de narrativa para poder amedrontar quem está com a ideia de comprar um carro elétrico. Como a gente já falou aqui no canal, antes eles falavam que pegava fogo, aí saiu o estudo que tem 60 vezes menos chance de pegar fogo com um carro a combustão.
Aí falaram que é a desvalorização, e agora a gente tá vendo aí esses rankings de desvalorização, e o Dolphin Mini como uma das menores desvalorizações que existem, e aí os caras quebraram a cabeça e aproveitaram dessa agora, ó, compra aí que está falindo da China, né, não tá desvalorizando ainda porque ainda não quebrou, mas vai quebrar já já na China e você vai perder todo o seu dinheiro. Então eles estão sempre em busca de uma narrativa, e claro que também tem muita ignorância, muita gente que não é nem maldade, mas simplesmente não foi capaz de compreender, de entender a notícia, não quis ler também, até porque já tá com um viés, já não gosta muito, então leu por cima e saiu falando, ó, tá quebrando, tá falindo aí na China. Mas é claro que não tem interesse nenhum de pesquisar, de ver os números, né? E pior do que isso, com esse vídeo aqui, eu sei que vai ter muita gente reclamando, dizendo assim, mas você está acreditando em notícias? Você está acreditando no mainstream, na mídia? E aí que entra o que eu chamei de terraplanismo automotivo, que é a nova moda agora. A galera cria essas teorias malucas. E quando você desmente eles, eles dizem que não acreditam na sua notícia. E aí quando você fala assim, pô, mas a notícia do R7, ela é com base nos dados da Fenabrave, ela é com base nos dados de vendas aqui dos carros aqui. Não tô acreditando no R7. Os dados que ela pegou, só você pegar a fonte digital, você mesmo vê os dados e você mesmo faz o comparativo com o mês passado e faz na calculadora quantos por cento cresceu. Você vai chegar no mesmo resultado. A notícia só está organizando os fatos e te dando as fontes. E aí o cara fala, eu não acredito nos dados, eu não acredito nos números. Os números são mentirosos, são comprados pelo Partido Comunista Chinês. Saiu até recentemente um estudo muito bom da Quatro Rodas, mostrando que o Polo, né, desvalorizou 17%, enquanto o BYD Dolphin Mini desvalorizou 6 ou 7%, não me lembro muito bem. Mas o Polo desvalorizou muito mais que o Dolphin Mini em um ano. E aí, se você ler os comentários, é o puro negacionismo, é a mesma vibe de que acredita em terra plana. A galera, Quatro Rodas se vendeu, foi comprada. Aí você fala, cara, a desvalorização é em cima da tabela FIP. É só você pegar a FIP e ver o preço original dos carros e quanto eles estão sendo vendidos na FIP. E a galera não acredita, daqui a pouco não acredita mais na FIP. E até pior, tem aqueles com aquelas teorias malucas, a BYD tá emplacando os carros usados, né, e para fingir que vendeu. Ele até acredita nos números da Fenabrave, né, que a Fenabrave não foi vendida, mas a BYD tá manipulando os números. Aí você fala, cara, o cara não tem noção nenhuma do custo que seria para você emplacar em larga escala, em massa, né, centenas de milhares de carros, não compensaria, perderia o lucro inteiro. O cara não tem ideia do que ele tá falando, você entendeu? Do tamanho do absurdo que é uma teoria dessa. Aí tem aqueles que falam assim, ah, bom, a FIP tá alta, tá valorizado, mas não pega 30% da FIP, não pega 50% da FIP. O cara não faz ideia como funciona a tabela FIP. A tabela FIP é a média do preço pelo qual o carro é vendido dentro do país, é a média. Você pega os dados de venda, tem lá o valor pelo qual foi vendido, a média é a tabela FIP. A tabela FIP não é uma tabela que estipula um valor e aí as pessoas pegam a tabela e falam, ah, o valor é esse, então eu vou pagar menos porque é elétrico. Não, se tá aquele valor, é porque é por aquele valor que o carro tem sido vendido em média. Então a pessoa não tem noção de como funciona a tabela FIP. Ele fala, tenta vender. Ele fala, tenta vender? Sim, meu amigo, se é o valor da FIP, é porque é o valor que o povo tá conseguindo vender o carro. Mas é muito difícil, é muito negacionismo, como eu falei, né? Os números que sempre estiveram aí, os mesmos órgãos, Fenabrave, FIP, né? Que sempre serviram para todos os carros, agora foram todos comprados pelo governo chinês, agora é tudo mentira, tudo manipulado. Ou então eles classificam como se fosse o portal de notícias que está afirmando aqueles números, como se não tivesse fonte e não fosse pública para qualquer um pesquisar. Então hoje é a mesma vibe do chapéu de alumínio, de maluco mesmo, não adianta. Vai ter aqui nos comentários gente falando isso, vai ter que ignorar. Se você responder, é igual o terraplanista. Você fala, ó, cara, a Terra não é plana, e o cara... Aí você fala, tem a NASA, tem estudo, o cara não acredita em NASA, eu não acredito no estudo, eu não acredito na ciência, eu só acredito na minha cabeça, sou eu que sei de tudo. Então não tem jeito, gente. Então... Infelizmente é um movimento que chega nos carros agora. E eu acho que na verdade é simplesmente o que o cara quer. Ele não quer aceitar a realidade. Ele quer que dê errado, ele quer que exploda, que tenha crise. E além de tentar manipular e distorcer esse tipo de notícia, como muita gente aí, muitos youtubers fizeram, né? Esse é um dos motivos de ter propagado isso, né? Juntou a ignorância, juntou as pessoas que têm má intenção, que entenderam a notícia, mas quiseram distorcer de propósito porque tem interesse no que o carro elétrico dê errado. E ainda juntou com um youtuber querendo farmar visualização. Ah, BYD falindo aqui, olha aqui, a bolha vai estourar e tal. E encheu de conteúdo disso na internet, muitas vezes distorcido, mal explicado. Então tome muito cuidado com o que você lê por aí. Eu vou linkar todas as notícias de tudo que eu falei aqui. Todas elas também têm fontes, tem lá os institutos, os órgãos, né, que forneceram aquelas informações. Muitas vezes órgãos oficiais que sempre há 50 anos mencionam vendas de carros, mencionam números desse tipo para todas as montadoras, são a referência que as montadoras usam no mercado. Então vai lá, entra em cada um, não precisa nem acreditar aqui no que eu tô falando também, pesquisa tudo, mas cuidado para não sair reproduzindo groselha e nem caindo em papo de maluco literalmente, tá? Até recentemente andei vendo até relatos falsos de falsos proprietários, tem gente que comenta aqui nos vídeos, em outros locais, eu estou arrependido, não caiam nessa, eu comprei meu Dolphin Mini, eu comprei meu King e
já foi 10 vezes para manutenção e tal. Tem gente até que fala que o carro deu problema no câmbio, o carro não tem câmbio, umas coisas de louco. Você entra no perfil do cara lá, ele tem um monte de foto com carro a combustão, não tem nenhuma foto com BYD. Várias comunidades eu odeio elétricos, Eletroenzo, essas loucuras que eles falam aí. Você vê que o cara é claramente um hater de carro elétrico. Eles estão agora comentando por aí, como tem muita avaliação positiva de gente que tem canal como eu e fala bem, né? Porque tá satisfeito com o seu veículo elétrico. Inclusive a BYD saiu no ranking como a número 1 de satisfação recentemente também, né? Até para não falar que é um recorte, só olhando os casos bons, né? Saiu em estudo com todas as montadoras, ela ficou em número 1 em satisfação dos seus proprietários, né? Quem acha ruim e não aprova carro elétrico é quem não tem, né? Então na pesquisa que você tinha que responder com o número da nota lá, comprovando que você tem o carro, eles não conseguem e aí a BYD fica em primeiro lugar. Mas como tem muitos relatos positivos, aí eles estão tentando agora fazer falsos comentários negativos como se fossem donos arrependidos, espalhando por aí. É uma luta eterna, como eu falei, né? Ninguém vai vir quebrar a indústria do petróleo, quebrar os mecânicos, quebrar o lojista que só trabalha com carro a combustão, sem passar por coisas assim. Mas fique de olho. Recentemente a gente fez um vídeo sobre os especialistas que falavam que a BYD não ia passar de 2% e recentemente passou a Chevrolet. O link tá aqui para você assistir esse vídeo e outros conteúdos aqui do canal. Muito obrigado a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.